tela aqui, só um minutinho. Certinho, aqui tá gravando, tá? Tá bom. Só achar meu slide aqui, página que eu... Então, pessoal, boa noite, né? Vamos dar início aí, continuidade, na verdade, na nossa aula de recursos hídricos e energéticos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema solar voltaico, né? Onde a energia fotovoltaica ela é obtida, né, através da conversão da radiação solar, que é incidente nos painéis fotovoltaicos, né, em energia elétrica de corrente contínua. Nesses painéis, a gente tem as células fotovoltaicas, que são fabricadas a partir de alguns materiais que são semicondutores. Esses dispositivos eles são responsáveis, né, diretamente por transformar a luz em eletricidade por meio do que a gente chama de efeito fotovoltaico. Os módulos fotovoltaicos eles atuam como coletores, né, que absorvem a radiação solar e eles vão converter essa radiação em eletricidade. Esses módulos, eles são compostos por diversas células, né, fotovoltaicas, cujos nomes derivam da função de duas palavras, né, que é foto, que significa luz, e volt, que significa eletricidade. E alguns materiais, quando expostos à luz, eles apresentam a capacidade de gerar energia, e essa característica é fundamental para o funcionamento desse sistema. E outro fator importante é a inclinação desses painéis, né? De acordo com o ajuste da latitude local, e isso permite que a gente estime a quantidade de energia elétrica que a gente pode produzir. E a distribuição espacial da irradiação solar, em média anual em watts aí por metro quadrado, é o que geralmente representa em mapas solimétricos, né, que indica o potencial energético das diferentes regiões do país. Para que essa conversão ela possa ser viável, né, é necessário que a gente tenha uma radiação mínima aí de 3 a 4 kWh, né, por metro quadrado no dia. E a energia gerada ela pode ser utilizada de forma imediata ou conforme a demanda, né, daquela edificação, da casa, né, que a gente for utilizar. E caso a gente não for fazer a utilização naquele momento, a gente pode armazenar essa energia em baterias para um uso posterior. E, além disso, também é possível a gente injetar essa energia em uma rede elétrica local, né, permitindo o consumo de outras unidades. Para essa integração, é indispensável, né, o uso de um inversor, onde ele vai converter a corrente contínua em uma corrente alternada e vai ajustar a tensão e sincronizar a rede de distribuição. Então, hoje é possível, né, eu gerar uma energia elétrica na minha casa através dos meus painéis solares aí. E, por exemplo, se eu não for utilizar totalmente a minha energia gerada na minha casa, eu consigo vender ela, por exemplo, para a rede, né, de distribuição local, a CEMIG, entre outras, né? E diversos elementos, né, da tabela periódica, né, dos grupos aí 4 e 6, eles apresentam propriedades semicondutoras, né, como o carbono, o silício, o germânico, o arsênio, o fósforo, selênio e telúrio, né? Então, esses materiais, eles são utilizados aí na fabricação das células fotovoltaicas, devido à sua capacidade semicondutora, né, que vai viabilizar o efeito fotovoltaico aí. Falando um pouquinho sobre os principais componentes do sistema, né? Um sistema fotovoltaico ele é composto por diversos elementos fundamentais, entre eles o painel ou módulo fotovoltaico, né, que consiste em um conjunto de células fotovoltaicas conectadas em série. Essas células elas são encapsuladas, né, entre duas camadas de acetato, né, de etilvinila, e são apoiadas em uma base de vidro ou em um filme de fluoreto de polivinila. E esse arranjo ele vai garantir que a proteção mecânica, a durabilidade
possibilidade de converter a energia solar em eletricidade de corrente contínua, né? Aqui a gente tem um desenho abaixo, né, mostrando como que funciona a questão dos componentes desse sistema. Temos o efeito fotovoltaico, né, e a junção PN aí. Né, o funcionamento do efeito fotovoltaico se baseia na função P e N, né? Essa junção é formada quando os elétrons livres da camada tipo N se deslocam para uma camada tipo P, né, onde existem lacunas que se capturam. Esse movimento ele vai gerar um acúmulo de elétrons do lado P, né, o que vai tornar negativo, enquanto o lado N ele vai perder os elétrons e passa a ser positivo. Quando a junção P e N é exposta à radiação solar, esses fótons da luz eles vão estimular os elétrons a se moverem através do campo elétrico que foi criado ali. Esse deslocamento ele vai gerar uma corrente elétrica e quando os terminais da junção são conectados a um circuito externo, os semicondutores mais adequados para o uso das células fotovoltaicas são aqueles que apresentam maior eficiência, né, na sua conversão da radiação solar em eletricidade. Isso vai significar, né, que a gente vai conseguir gerar o maior produto corrente tensão na faixa de luz visível que a gente vai ter, já que a maior parte da energia proveniente do Sol está concentrada nesse espectro. A gente tem alguns principais componentes de um sistema fotovoltaico, né? Por exemplo, o silício monocristalino, né? Ele é um tipo de célula que é mais utilizado na fabricação dos módulos fotovoltaicos, e ele é produzido a partir de blocos de silício de alta pureza. E esse processo ele envolve a fusão do silício com material dopante tipo B, e o resultado é extraído em forma de cilindros, né? Que são cortados em lâminas finas. Essas lâminas elas vão passar por difusão controlada, vão ser expostas ao vapor de fósforo em temperatura entre 800 a 1000 graus, formando a junção PN, né? E a eficiência média dessas células é de aproximadamente 15%. O silício policristalino ele vai apresentar um custo menor em relação ao monocristalino, pois o seu processo de fabricação ele vai ser mais simples. No entanto, a eficiência dele também vai ser inferior, né? O que reduz o desempenho energético, comparando aí as outras células monocristalinas. Os filmes finos, né, eles podem ser produzidos a partir de silício amorfo e de selenato de cobre índio, né, ou tolureto de cádmio, né? As células de silício amorfo possuem fabricação mais barata e exigem menos energia no processo. Elas podem ser construídas em grandes áreas, mas apresentam uma baixa eficiência na conversão e sofrem degradação nos primeiros meses de operação. Isso vai reduzir ainda mais a eficiência ao longo da vida útil. Já os armazenadores, né, que são as baterias utilizadas em sistemas isolados da rede ou que necessitam de autonomia, sua função é armazenar a energia suficiente para suprir, né, a demanda da edificação por um período definido aí nesse projeto. O controlador de carga ele vai regular a distribuição da energia entre o consumo imediato e o armazenamento. Quando há excedente de energia, né, inicia aí o carregamento das baterias. Quando a demanda é maior que a geração, libera a energia armazenada. O inversor de frequência ele vai converter a energia, né, de corrente contínua em corrente alternada, que é adequada para os equipamentos elétricos. Nos sistemas conectados à rede, também sincroniza a energia gerada com a rede de distribuição. Já o suporte, né, ele é uma estrutura que sustenta os painéis, ele vai garantir ventilação na parte posterior e o posicionamento adequado em relação à radiação solar. Ele pode ser instalado na edificação ou nas estruturas externas e sempre ajustado à inclinação e direção conforme a sua orientação solar. Os condutores e quadros de conexão, né, eles são responsáveis pela ligação elétrica entre os painéis e os demais componentes do sistema, né? Eles vão incluir aí os dispositivos de seccionamento, segurança para proteger a rede e os equipamentos.
Aqueles sistemas não conectados à rede, né, tem o objetivo de atender a edificação onde ele foi instalado. Nesse caso, né, o uso de baterias, né, é essencial no período de baixa disponibilidade da radiação solar. Então, um dia que tiver mais nublado, mais chuvoso, evitando, né, a interrupção do funcionamento de energia. Os sistemas isolados, né, quando a carga é compatível com a geração em correntes contínua dos painéis fotovoltaicos, né, a configuração ela vai ser básica, né, onde os painéis fotovoltaicos são e o controlador de carga, bateria, acessórios de conexão. E caso a carga exija corrente alternada, torna-se necessária a instalação de um inversor de frequência para adequar o sistema. Já os sistemas conectados à rede, né, não há necessidade de armazenadores, já que em situação de geração inferior à demanda, essa energia ela pode ser fornecida pela rede de distribuição local. Quando há excedente de produção, é possível a gente transmitir para a rede, né, reduzindo o tempo de retorno do investimento. Nesse tipo de sistema, o inversor de frequência ele vai desempenhar um papel fundamental, pois ele vai sincronizar a energia gerada internamente com a rede externa e vai garantir a integração adequada. Nas etapas do projeto de um sistema fotovoltaico, né, a gente consiste em levantar os recursos solares que estão disponíveis no local da instalação. A gente vai levantar a demanda, né, o consumo de energia elétrica, vai dimensionar o gerador fotovoltaico, dimensionar os equipamentos de controle, né, seja inversor, controlador de carga, sistema de armazenamento. Também a avaliação do recurso solar, né? Para quantificar a radiação solar global nesses painéis fotovoltaicos, né? É necessário a gente utilizar métodos de tratamento de dados. A variação da radiação solar e da temperatura, elas são fatores que influenciam diretamente da potência do painel. E para que haja otimização, né, dimensionamento do sistema, deve-se considerar o mês, né, com menor índice de radiação solar ao longo do ano. E o valor acumulado, né, de energia solar em um dia é determinado pelo número de horas de sol pleno, e esse parâmetro ele vai indicar o tempo que a radiação solar vai permanecer constante, né, igual a 1 kW/metro quadrado aí. De forma que a energia resultante ela seja equivalente à energia acumulada no dia, né, e no local da instalação. Então, a gente tem um exemplo aí de cálculo, né, de energia diária acumulada, onde representados os valores de radiação para um plano inclinado, né, em relação à horizontal, por exemplo, da cidade de São Paulo. Nesse caso, aqui é um exemplo abaixo, né. Localização de um sistema fotovoltaico. Embora a incidência de radiação solar seja relativamente uniforme em algumas localidades, né, a escolha do local, a instalação dos painéis, vai influenciar diretamente no desempenho do sistema. É necessário considerar, né, fatores como sombreamento, a presença de superfície reflexiva, aspectos estéticos, né, resistência mecânica do telhado, da edificação, né, e a ação dos ventos também. Nas instalações livres, né, a ocorrência de sombreamento é minimizada, né, já que nos ambientes urbanos, né, como telhados, existem algumas restrições quanto ao posicionamento desses painéis, né, e exige um cuidado durante o planejamento. Falando um pouquinho sobre a configuração do sistema fotovoltaico, né, a definição do tipo de sistema conectado à rede ou isolado determina os componentes que vão ser necessários para sua montagem. E essa escolha ela deve levar em conta, né, as características da carga, a disponibilidade de energia do local. O levantamento de carga e consumo de energia, né, é um dos pré-requisitos para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, que garante que a geração de energia seja superior à carga em determinado período. E para calcular a carga necessária, né, da edificação, é preciso a gente somar o consumo de energia de cada equipamento. A gente tem um exemplo aqui do cálculo, né,
onde a gente vai considerar a potência elétrica, né, que é o valor nominal fornecido pelo fabricante, o tempo diário de funcionamento, né, que é o número de horas de uso por dia, os dias de utilização por mês, né, que é a frequência média do uso mensal, e aí a gente tem o consumo médio mensal de um equipamento, né, que pode ser determinado por essa equação abaixo, né, onde a gente tem o CM, que é o consumo médio mensal, que é o que eu estou procurando, né, que é igual a potência nominal do equipamento multiplicada pelo número de horas diárias de utilização multiplicados pelos números médios de dias, né, de utilização no mês, né, dividido aí por 1000. Já o dimensionamento do painel fotovoltaico, né, também necessita aí de um cálculozinho, né, para a gente determinar a energia ativa necessária diariamente. A gente deve considerar tanto a carga de corrente contínua quanto em corrente alternada, né, levando em conta a eficiência do inversor de frequência. E essa equação ela vai ficar, né, a energia ativa necessária diariamente é igual a energia consumida em corrente contínua em determinado mês sobre, né, a eficiência global da bateria mais a energia consumida em corrente alternada em determinado mês sobre o número de eficiência global da bateria vezes a eficiência do inversor. Né? A eficiência mínima recomendada para o inversor é de 85%, enquanto a eficiência da bateria deve ser em torno de 86%. Já o cálculo de potência do painel fotovoltaico, né, ele pode ser determinado pela seguinte equação, seguinte fórmula, onde, né, a potência do painel fotovoltaico vai ser igual à energia consumida por dias do mês, né, sobre o número de horas de sol pleno no plano do painel fotovoltaico do mês, vezes o fator de redução da potência nominal devido a intempéries, né, seja sujeira, degradação física, perda por temperatura, vezes o fator, né, de potência devido às perdas do sistema, né, seja por questão de fiação, controlador, né, entre outros. A energia de biomassa agora, né, e biocombustíveis, né, é aquela energia que ela é proveniente de matérias como plantas, animais, resíduos sólidos, urbanos, né, industriais, agrícolas e florestais. A biomassa ela pode ser descrita como uma energia solar armazenada, né? Onde a gente considera uma fonte limpa, renovável. Ela representa uma alternativa que é importante para a diversificação da matriz energética. E isso vai contribuir também para a redução e a dependência dos combustíveis fósseis, né, que é o que a gente mais utiliza hoje. A biomassa ela pode ser utilizada como combustível sólido, né, através da madeira, casca do arroz, os resíduos urbanos, serragem, o bagaço de cana, entre outros. O combustível líquido, né, que ele pode ser obtido aí por meio das reações químicas ou biológicas, né, como a conversão do açúcar dos vegetais em etanol e metanol. E o combustível gasoso, que ele vai ser produzido a partir de reações químicas em alta pressão e temperatura, e isso vai resultar em vapor ou gás combustível. Falando um pouquinho sobre a formação da biomassa, né? O processo fundamental da formação da biomassa é a fotossíntese, né? Em relação a reação entre o dióxido de carbono e água, na presença da energia solar, né? Que vai gerar oxigênio e carboidratos aí, como açúcares e amidos, né? A respiração, ela corresponde ao processo inverso, né, em que ocorre a combustão dos carboidratos, que vai liberar novamente CO2 e H2O aí. A eficiência geral da fotossíntese, ela vai ser responsável por converter a energia solar em energia química armazenada, né, e é de aproximadamente aí 1%. Falando um pouco sobre os processos de conversão da biomassa, né, os principais processos de conversão da biomassa são os processos bioquímicos, né, onde a gente tem a decomposição da matéria orgânica, né, nas condições sem oxigênio, que a gente conhece como anaeróbico.
onde é produzido metanol ou fermentação para obtenção de alguns alcoóis, né, como etanol e metanol. Combustão direta, né, que é quando ocorre a queima da biomassa para geração do calor e vai ser utilizado no aquecimento ou na produção da eletricidade, né, por meio de turbinas. A pirólise, né, que é a decomposição térmica dos resíduos em temperaturas entre 500 graus e 900 graus, né, em um ambiente que é pobre em oxigênio, ele vai resultar na formação de líquidos e gases combustíveis. Os tipos de biomassa, né? A biomassa ela pode ser obtida aí a partir dos resíduos vegetais, os resíduos sólidos urbanos, industriais, animais e florestais, né? O resíduo vegetal ele vai resultar das atividades agrícolas, né? Como palha, folhas, caules. O Brasil ele tem grande produção agrícola, né? E possui muito potencial de aproveitamento dessa matéria-prima. Ele que representa aí, né, um poder calorífico médio de 16 megajoules por quilo, né, de matéria seca, podendo ser utilizado na geração de energia, né? Já os resíduos sólidos urbanos, eles correspondem aos resíduos domésticos e comerciais, né? Com uma composição gravimétrica variável, né, sendo que 50% desses resíduos é matéria orgânica. Em seguida, a gente tem papel, papelão, vidro, metal, entre outros. E devido, né, à alta porcentagem de matéria orgânica biodegradável, eles podem também ser aproveitados por meio de tecnologias como biodigestão, gaseificação ou geração de biogás nos aterros sanitários. Os resíduos industriais, eles são gerados em unidades de beneficiamento, né, de produtos agrícolas e florestais, como o caso do carvão, né, de siderurgia, e a indústria madeireira também, né, que produz aí o resíduo do processamento das toras para serrarias, mobiliário, enquanto a indústria de alimentos também e bebidas gera os resíduos durante a sua produção. E o aproveitamento energético ele vai ocorrer pela queima em caldeiras, fornos ou pela biodigestão anaeróbica. Já os resíduos animais, né, eles vão incluir aí os excrementos, né, que vão variar conforme as práticas de criação. Os mais utilizados aí são em relação à pecuária bovina, suína, caprina e ovina, né, devido ao elevado potencial energético. E a geração de energia dos resíduos podem ser empregados aí na indústria dos biofertilizantes. Já os resíduos florestais, eles englobam produtos e subprodutos de recursos florestais, né, como a biomassa lenhosa, que é proveniente de florestas plantadas para fins energéticos, da abertura das áreas para agropecuária ou atividades industriais, né, como o caso do papel e celulose, indústria moveleira, serrarias, entre outros. O teor energético da biomassa florestal ele está associado à presença de celulose, né? E a lignina, né? E ao baixo teor de umidade. As principais rotas de conversão incluem a combustão direta, a carbonização, além do processo mais complexo, como a produção de combustíveis líquidos gasosos, né? Como metano, etanol, os gases de síntese, né? Entre outros. Já os resíduos agrícolas não florestais, né, eles incluem produtos e subprodutos de plantações agrícolas, né? Essa biomassa, ela pode ser submetida a tecnologias de conversão biológica e físico-química, né, como fermentação, hidrólise, a transesterificação, né, para a produção de combustíveis líquidos, né, como etanol e biodiesel. Outros recursos agrícolas também, né, como cana-de-açúcar, arroz, milho, trigo, beterraba, soja, amendoim, girassol, mamona, dendê, né, também possuem potencial energético alto aí, né? Falando um pouquinho da caracterização da biomassa. As principais características das biomassas, né, são as seguintes, né? Composição química elementar, né, onde elas têm um teor de massa
como carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, oxigênio e cinzas. E esse parâmetro ele é fundamental para a gente determinar as reações, né, esteriquimétricas de combustão, né? Já a composição química imediata, né, ela vai se referir ao teor percentual de carbono fixo, né, das matérias voláteis, né? Cinzas, a umidade, presença na biomassa, e cada componente, isso vai influenciar diretamente o processo de conversão energética, né? Como o teor volátil, né, que vai indicar a facilidade de combustão desse material. Já a umidade, né, ela representa o teor de água presente na atmosfera. Quanto maior a umidade, maior o gasto energético para evaporar, né, essa parcela durante a geração de energia. Em muitos casos, essa biomassa ela vai precisar de um processo de secagem para viabilizar o aproveitamento energético dela. Já o poder calorífico, né, ele vai indicar o potencial energético que é extraído da biomassa, que é a quantidade de calor, né, energia térmica, que vai ser liberada durante o processo da combustão, de massa ou volume, que geralmente é expressa, né, em kJ por quilo ou kJ por metro cúbico, né? O poder calorífico ele pode ser classificado em duas categorias, né? Inferior e superior, onde na inferior não se considera o calor latente de condensação da água, que é presente na biomassa, representando o calor equivalente aproveitável, e o superior ele vai incluir o calor latente de condensação da água. Cada combustível ele vai possuir um poder calorífico distinto, né? Enquanto, por exemplo, né, o poder calorífico superior do gás natural é aproximadamente de 10,3 kcal por quilo, enquanto, por exemplo, o do eucalipto vai gerar em torno de 4,5. Falando um pouquinho sobre o processo de conversão energética da biomassa, né? A conversão energética ela pode ser realizada por diferentes rotas tecnológicas, onde a gente tem três classificações aí, em três grupos. Os termoquímicos, bioquímicos e físico-químicos. Os processos termoquímicos, eles vão incluir a combustão direta, a pirólise e a gaseificação, que vai ser utilizada a altas temperaturas para transformar a biomassa em calor, eletricidade ou combustível gasoso e líquido. Já o processo bioquímico, ele vai englobar a digestão anaeróbica, né, que é produzir biogás, principalmente o metano, né, através da fermentação alcoólica, que é responsável pela produção do etanol, entre outros alcoóis aí. Os processos físico-químicos, eles vão envolver técnicas como a transesterificação, né, que é utilizada para a produção de biodiesel, a partir daqueles óleos vegetais ou gorduras animais. Essas rotas de conversão, elas permitem diversificar os produtos energéticos derivados aí de biomassa, né, como calor, eletricidade, biogás, etanol e biocombustível. Os processos termoquímicos de conversão energética da biomassa ocorrem quando a conversão termoquímica, né, quando a energia química armazenada na biomassa ela é transformada em calor por meio de uma reação de combustão. E a gente tem diferentes alternativas tecnológicas para a gente possibilitar esse aproveitamento. Nessa rota, né, a quantidade de oxigênio que é utilizada no processo de decomposição térmico da fração de combustível da biomassa, ele vai variar conforme a tecnologia que a gente vai empregar, que pode ser combustão direta, pirólise ou gaseificação. A combustão ela vai se consistir na conversão da energia química, né, em calor, por meio de reações entre os elementos de biomassa e o oxigênio. Esse processo ele é realizado em fornos e caldeiras, né, onde a gente vai utilizar uma quantidade de oxigênio para garantir a combustão completa, o que vai gerar um gás de alta temperatura composto aí por CO2 e H2O e nitrogênio gasoso. A
pirólise é um processo físico-químico, né, que vai ocorrer quando há o aquecimento da biomassa em temperatura entre 500 a 800 graus, em condições de quase ausência de oxigênio. E esse processo ele vai resultar na formação de compostos sólidos ricos em carbono, como o carvão, uma fração volátil de gases, compostos orgânicos líquidos, né? A proporção desse produto ele vai depender das características da biomassa, das condições do processo, né? E alguns parâmetros que vão influenciar nesse processo, como temperatura, tempo de resistência, taxa de aquecimento, pressão, tipo de atmosfera e o uso dos catalisadores. Já a gaseificação, né, é um processo termoquímico que vai converter a biomassa sólida em gás combustível, né, conhecido como o gás pobre. Esse gás ele é obtido por meio de reações de oxidação parcial em temperaturas intermediárias, superiores às da pirólise, né, que eu falei anteriormente, e inferiores às de combustão. O processo ele é realizado pela injeção controlada do ar, né, o oxigênio puro aí, ou misturas com vapor de água. A atmosfera, oxidante, ela vai utilizar a influência diretamente da qualidade e o poder calorífico do gás produzido, né? Com ar, a gente vai gerar o gás abaixo do poder calorífico, devido à sua alta concentração de nitrogênio. Com oxigênio puro, né, ou misturas com vapor, a gente vai produzir um gás de médio a alto poder calorífico, com maior teor de CO2 e H2, né, e custos mais elevados. A gaseificação ocorre em duas etapas, né? Pirólise inicial, que é a formação de líquidos, gases voláteis e carvão, e a gaseificação, que é a conversão dos hidrocarbonetos líquidos, né, do carvão, em uma mistura gasosa que é rica em CO2, contém também H2, CO2, CO, falei anteriormente é CO, e CO2 e CH4, né? Hidrocarbonetos leves, quanto utilizados no ar. As etapas acontecem em zonas distintas dentro do reator, né? Que é o gaseificador. O gás gerado ele pode ser utilizado em diferentes aplicações energéticas, né? Como os motores a gás, as turbinas, motores, células, a combustão, né? Para geração de eletricidade. Já o processo físico-químico, né? De conversão energética da biomassa, ele envolve técnicas, né, de compressão e esmagamento de vegetais para extração desse óleo e passam por transformações químicas, né, de acordo com o produto final desejado. Então, os óleos vegetais eles podem ser utilizados em diferentes formas, né, como a esterificação direta, que é onde a gente permite o uso imediato de motores de combustão interna, e a produção de biodiesel, né, por meio de transesterificação alcoólica, né, que é realizada com catalisadores ácidos, básicos ou enzimáticos. Já o craqueamento catalítico, né, ou térmico, é um processo de quebra de moléculas maiores em compostos menores, né, e é próximo aí da característica do diesel fóssil, né. Alguns estudos também apontam para a viabilidade desse transesterificação com metanol e etanol, né, para a produção de misturas como diesel derivado do petróleo. Já a produção de biodiesel, né, ela inicia a partir do álcool, né, metanol ou metano. O biodiesel ele pode ser substituir o diesel, né, que é o que a gente mais utiliza. E em outras misturas, né, como B5 ou B20, né, indicam a porcentagem de biodiesel presente, e misturas de até 20% não exigem modificações dos motores, né? Enquanto os valores superiores requerem ajustes. Então, essa quantidade de B5 ou B20, por exemplo, vai indicar para nós a quantidade de biodiesel presente ali. O biodiesel ele pode ser obtido através dos óleos vegetais, né, ou gorduras animais. Os óleos vegetais, eles apresentam algumas vantagens, né, porque são renováveis, contribuem para o sequestro de carbono, né,
já que as plantas elas vão absorver o CO2 no processo de fotossíntese. E as oleaginosas, né, que são mais utilizadas aí, destacam-se a mamona, a soja, o girassol e o dendê. Né? Quais são as etapas de produção do biocombustível, né? Pode ser dividida em 3 etapas aí, né? Etapa primária, que é quando eu cultivo a cultura, né, destinada à agroenergia. A secundária, que é quando eu faço a extração, o transporte dos óleos para centros de transformação. E a terciária, que é quando eu aplico tecnologias de produção, né, como, por exemplo, o transterificação ou craqueamento. O Brasil ele possui algumas vantagens, né, competitivas, porque a gente possui extensão territorial, né, ampla, clima favorável, né, ao cultivo de diversas culturas, né, bioenergéticas. A soja, por exemplo, né, ela tem alto rendimento, resistente à praga, né, tem capacidade de fixação de nitrogênio. A mamona ela é originária da África e Ásia, né? E ela se adaptou muito bem aqui ao clima brasileiro, né? Onde fornece óleo de grande uso industrial. O dendê ele é considerado um óleo vegetal de maior produtividade mundial, e enquanto o girassol também se destaca, né? Por se adaptar e a qualidade nutricional também. Algumas pesquisas, né? Elas nos alertam aí para a expansão da bioenergia, né, pode reduzir as áreas destinadas à produção de alimento, né, onde a gente vai passar a produzir mais para a produção de biodiesel, né, e vai deixar áreas menores para a produção de alimento. Alguns países que têm restrições de terras, né, vão sofrer mais com isso. O Brasil a bioenergia ela pode promover uma inclusão produtiva, né, geração de renda e fortalecimento da cultura agrofamiliar. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, né, ele foi instituído aí pelo governo brasileiro, onde a gente busca garantir uma produção sustentável desse biodiesel, promovendo um desenvolvimento rural, geração de emprego, né? A gente tem uma lei também, que é a Lei 11.097 de 2005, que ela vem definir o biodiesel como um combustível produzido a partir da biomassa, né, utilizável em motores de combustão interna, né, com ignição por compressão. Inicialmente, essa mistura ela era obrigatória, né, a 2%, né, e foi ampliada de forma gradual, né, pelo Conselho Nacional de Política Energética, até chegar a 12%. O processo de transterificação, né, ele vai consistir na reação entre o óleo vegetal e a gordura animal e um álcool, né, seja ele etanol ou metanol, produzido um éster de cadeia longa, né, denominado biodiesel. Nesse processo, a glicerina, né, que é cerca de 10% da molécula de óleo vegetal, ela é separada, onde vai reduzir a viscosidade do óleo e permite uma substituição pelo álcool. A glicerina ela pode ser aproveitada nas indústrias, né, de cosméticos, tintas, adesivos, farmacêutica, têxtil, né? E as etapas de processo elas vão incluir a preparação da matéria-prima, a reação de transesterificação, separação das fases, recuperação do álcool, né, por evaporação ou desidratação, a destinação da glicerina, né, a vácuo para maior pureza, a purificação do biodiesel, né, para remoção dos contaminantes, né, através da centrifugação ou desumidificação. Os catalisadores, né, mais utilizados é o hidróxido de sódio, né, por razões mais econômicas, e também a gente tem o hidróxido de potássio. O produto final ele pode ter resíduos, né, os triglicerídeos, né, álcools não reagido, glicerina, o subproduto de reações paralelas, né, e o próprio catalisador também, o que torna necessária a etapa de purificação, que vai garantir a qualidade e reduzir os impactos ambientais. Já o craqueamento, né,
ele vai ser um pouco diferente da etapa anterior, né? Porque ele promove a quebra das moléculas de óleo vegetal e isso vai formar uns produtos químicos com propriedades semelhantes ao diesel fóssil, né? Entre esse processo, ele ocorre em altas temperaturas, né, na presença de catalisadores. Os óleos utilizados para cocção, né, desses alimentos, fritura, também pode ser empregado na produção de biodiesel, né? Devido à presença de água e ácidos graxos livres, né? Mas são necessárias adaptações durante o processo aí, de reação. A gente tem as rotas de transesterificação, né? Que é a produção de biodiesel por transesterificação pode seguir duas rotas, né? A rota metílica, né? Que é o metanol, onde a matéria-prima mais comum é a soja. Tem algumas vantagens, né? Onde a gente vai ter uma separação instantânea da fase de éster da glicerina, recuperação completa do álcool, né? Que vai permitir o seu reaproveitamento, domínio tecnológico, né? O que torna o processo mais barato. Tem alguns subprodutos também, né? Que são recuperados em etapas subsequentes e o aproveitamento da indústria química como reagente. Já na rota etílica, né? Que é o etanol, a gente tem uma vantagem que é a ampla disponibilidade do etanol no Brasil, baixa toxicidade, né, da matéria-prima e caráter renovável também, mas tem alguns desafios, né? O processo ele é mais complexo, ele exige etapas adicionais, né? O uso de centrífugas, né, para separação aí. Benefícios ambientais, né? A matéria-prima ela é renovável. Isso vai ajudar a neutralizar as emissões, né, de CO2, né, pela fotossíntese da cana-de-açúcar, utilizada na produção do etanol. No Brasil, a gente tem algumas vantagens, né? Por exemplo, a compatibilidade, né, do diesel fóssil em termos de propriedades físico-químicas, a biodegradabilidade e origem renovável, a redução da dependência de combustíveis fósseis, menor emissão dos poluentes atmosféricos, né? Redução de 98% das emissões de compostos de enxofre, redução de 50% no material particulado, né? E o possível aumento das emissões de óxido de nitrogênio devido ao uso de combustíveis oxigenados, que são percussores da formação de ozônio troposférico. Tem também a geração de emprego, né? O aumento dos teores de nitrogênio no solo, né, graças à ação das bactérias nitrificantes, que vai favorecer o cultivo de novas culturas e a recuperação de áreas degradadas também. E temos algumas limitações e desafios, né? O processo ele gera grande volume de glicerina, ela é comercializada, né, a baixo custo, como sabão, né? E sem muita clareza sobre seus impactos no meio ambiente e a sua forma adequada de descarte. Já a expansão agrícola, né, para a produção de oleaginosas, como soja, dendê, entre outros, tem um avanço sobre as áreas de floresta, né? Isso é um desafio e uma limitação. E em relação à preservação do meio ambiente, né, que isso vai impactar de forma negativa a questão da biodiversidade. O processo de conversão química, né, ele envolve rotas que utilizam os processos biológicos e químicos, né, como a digestão anaeróbica, fermentação e destilação, e a hidrólise também. A produção de etanol. Entre essas rotas, né, a fermentação e destilação e a hidrólise, elas são empregadas na produção de combustíveis líquidos, né, como o caso do etanol e os derivados da biomassa. A fermentação, ela é uma tecnologia mais difundida, né, enquanto a hidrólise ela corresponde à conversão de matéria celulósicos, né, em açúcar, que servem como intermediário no processo convencional, né, de fermentação e destilação. No Brasil, a produção de etanol ela é a partir da cana-de-açúcar, né, e tem duas etapas. A fase agrícola, que é quando eu faço o cultivo e a colheita dessa matéria-prima,
E a fase industrial, né, que é quando eu faço o processamento da cana-de-açúcar para a obtenção do açúcar e do álcool, né? A cogeração, ela consiste na produção que é combinada de calor e eletricidade, onde a gente vai aproveitar as formas de energia, né? No setor sucroalcooleiro, né, essa prática ela é mais aplicada na geração de vapor e bioeletricidade, né, quando a gente utiliza nos produtos processos de fabricação de açúcar e etanol. O vapor, né, aciona mecanicamente a moenda, né, e os picadores durante o processo de colmos da cana. Né? Em usinas modernas, parte desse acionamento é realizado por eletricidade, né? Vai reduzir a demanda por vapor, vai permitir o redirecionamento para uma geração elétrica. Uma usina de açúcar e álcool, né, ela é composta por algumas etapas, né? Seja o recebimento da cana, o preparo, a moagem, o tratamento do caldo, a fabricação do açúcar, produção do etanol, a geração desse vapor e energia, a disposição de efluentes e a estocagem dos produtos. Nas etapas de recebimento da matéria-prima, né, quando a gente checa a usina de cana-de-açúcar, quando a gente chega na usina de cana-de-açúcar, a gente passa por amostragem aleatória, né, para análise da qualidade, o teor de sacarose, quantidade de impurezas, né? O teor da sacarose ele vai influenciar no preço da matéria-prima e a presença de terra, né, e impurezas também pode exigir lavagem, né, para evitar danos nos equipamentos. A lavagem só é recomendada quando os níveis de impurezas são elevados, né, pois reduz a quantidade de sacarose disponível. Na colheita mecanizada, né, não há necessidade de lavagem, né, sendo aplicado o processo de limpeza a seco, como jatos de ar. Após essa etapa, a cana é descarregada, né, em mesas alimentadoras da moenda por meio de guindastes. Como é feito o preparo da cana? Após essa limpeza, a cana ela vai passar por uma redução granulométrica, né, em 3 etapas, seja por picador, desfibrador e eletroímã. O picador ele é um conjunto de facas rotativas, né, que vai fragmentar a cana e nivelar a camada na esteira e vai facilitar o desfibramento, né? O desfibrador é um rotor, né, com matéria oscilante e placa desfibradora, né, que pulveriza a cana e vai romper as suas células fibrosas e vai liberar o açúcar. Já o eletroímã, ele vai remover o material ferroso, né, que vem aí dos danos aos equipamentos, e esse preparo ele vai aumentar a densidade da matéria-prima, otimizar a extração da sacarose nas etapas seguintes. A gente tem também o processo de moagem, né, que tem como objetivo extrair o caldo do bagaço da cana. É realizado através de rolos, né, onde essa matéria-prima ela passa por pressão e rotação, e a gente vai ter a obtenção do caldo e do bagaço, né, com teor de umidade adequado para ser reaproveitado em caldeiras, né, na geração de vapor. A moenda, né, ela é composta por um conjunto de ternos, né, um é formado por rolos que recebem a cana que já foi separada. No primeiro terno ocorre a extração da maior parte do caldo, né, e enquanto nos demais são responsáveis pela remoção do caldo residual. Para a gente conseguir aumentar a eficiência do processo, é utilizado a recirculação do material que é remanescente, a injeção de água sobre a camada de cana dos últimos ternos, garantindo a extração total do caldo residual. O caldo que é obtido no processo do primeiro terno, ele, por apresentar alto teor de sacarose, ele é destinado à fabricação de açúcar. O restante, ele segue para destilaria. E a eficiência de extração do açúcar, ele vai ultrapassar 90%. Já o bagaço, né, final, ele representa 50% de umidade. E após a extração, o caldo é encaminhado à unidade de tratamento para a produção de açúcar e etanol, enquanto o bagaço é utilizado nas caldeiras para geração de vapor e energia.
O tratamento do caldo, ele tem alguns objetivos, né? Onde a gente consegue remover as impurezas, que são mais grosseiras, né? Que pode causar um desgaste nos equipamentos, pode se incrustar ali e vai reduzir a eficiência da produção. Já para preservar os nutrientes, né, essencial como a vitamina, o açúcar, fosfato, sais, né, aminoácido, é fundamental também esse tratamento para o metabolismo das leveduras. Reduzir contaminantes microbianos, né, que compõem as leveduras aí pelo substrato e podem produzir substâncias tóxicas, né, que vai comprometer a eficiência da fermentação. Esse tratamento ele é realizado por meio da etapa de peneiramento, caleagem, aquecimento, decantação, concentração e resfriamento, né? O peneiramento ele é a remoção das impurezas grosseiras. A caleagem ele é a adição de cal para a promoção da floculação, que vai facilitar a precipitação da impureza, vai elevar o pH próximo ao neutro e vai proteger os equipamentos contra corrosão também. O aquecimento ele é quando o caldo é aquecido entre 103 e 105 graus, que vai favorecer a decantação. Já a ebulição, né, é a retirada do ar dissolvido do caldo, e a decantação é a separação dos flocos formados, né, resultando aí no chamado caldo clarificado, que ele é destinado na fabricação de açúcar e etanol. Já o lodo, né, que é gerado ali no processo de decantação, ele vai passar por filtração, vai produzir um caldo filtrado que retorna ao processo de caleagem. Os resíduos da filtração, eles são aproveitados na agricultura como na utilização de fertilizantes. A fabricação de etanol, ela ocorre através da fermentação, né, que é quando o caldo de cana é encaminhado para tanques, recebem adição de levedura, esses micro-organismos eles vão consumir o açúcar, quebrar as moléculas de glicose, produzir etanol e gás carbônico. O processo ele vai ocorrer ao longo de várias horas, ele vai resultar num vinho fermentado, vai conter levedura, açúcar não fermentado e cerca de 10% de etanol. Já o processo de destilação, ele é quando a separação do vinho fermentado por meio do aquecimento até a evaporação, seguindo de condensação. O produto que é obtido ali é o álcool hidratado com grau alcoólico de 96%. A destinação ocorre em colunas superpostas, né? O vinho ele é introduzido no topo da primeira coluna e pelo fundo é retirado o flegma, né? É uma mistura impura de água e álcool que constitui, né, o produto da destilação. Além do flegma, o processo gera vinhança, né, que é um resíduo aquoso rico em substâncias fixas e parte dos voláteis do vinho. A vinhança é amplamente utilizada na agricultura como fertilizante. A desidratação é uma etapa, né, de remoção de fragmentação da água que está presente no etanol, resultado na produção de etanol anidro, né? O etanol hidratado ele vai corresponder ao álcool comum comercializado nos postos dos combustíveis, né, enquanto o etanol anidro é utilizado na mistura com a gasolina. A diferença entre eles, né, está na quantidade de água em sua composição. O etanol hidratado combustível ele vai ter entre 95,1% e 96% de álcool, sendo o restante água. Já o etanol anidro, ele possui cerca de 99,6% de álcool. O processo de desidratação ele vai ser realizado através da adição de solventes ao etanol hidratado. Esse solvente ele se mistura com a água, permite a obtenção do etanol anidro após a evaporação conjunta da água e do solvente. Outra técnica também que é utilizada é a peneiração molecular, né, onde ela separa seletivamente as moléculas de água e etanol hidratado. O armazenamento, né, o etanol anidro e o hidratado, eles podem ser armazenados em tanques específicos e, posteriormente, eles podem ser
encaminhados para comercialização. A produção de energia por geração de vapor, né, durante o processo da cana-de-açúcar, são gerados aproximadamente 280 quilos de bagaço por tonelada de cana processada. E com um teor de umidade em torno de 50%. Esse bagaço ele pode ser utilizado como combustível em caldeiras, né, e na produção, para produção de vapor. O vapor produzido ele vai ter uma pressão de 22 bar e temperatura de 300 graus, sendo expandido em turbinas de contrapressão até atingir aproximadamente 2,5 bar. Esse vapor é empregado no acionamento dos equipamentos da usina, enquanto os geradores elétricos fornecem energia para todo o complexo industrial. O vapor de escape ele é aproveitado como energia térmica nos processos de fabricação de açúcar e etanol e vai garantir uma eficiência maior energética e sustentabilidade no sistema produtivo. A gente tem alguns impactos ambientais na produção de etanol. A produção de etanol ela vai demandar grande quantidade de água e uso de insumos, tanto químicos como biológicos, né, como soda cáustica, cal, ácidos e leveduras. O processo ele pode gerar diversos resíduos, né, como bagaço, a vinhaça e a torta de filtro, né? E o elevado consumo de água ele vai resultar numa grande geração de volumes de efluentes, né? E isso vai necessitar de tratamento adequado. Isso ocorre, por exemplo, na etapa de moagem, né? Quando a gente utiliza a água para umidificar o bagaço e resfriar os mancais durante o tratamento do caldo, além do consumo hídrico, a gente forma também a torta de filtro, né? Que é um resíduo sólido que é proveniente da filtração, que pode ser aproveitado como fertilizante agrícola. Outro ponto também que é muito crítico, né? É o uso intensivo da água no resfriamento das dornas de fermentação e dos condensadores da destilação. Nessa fase, há também a produção de vinhaça, né? Que é um resíduo líquido com alta carga orgânica. Embora atualmente seja reaproveitado como fertilizante, né? O seu descarte inadequado ele pode causar contaminação do solo e da água também. Devido à grande geração de efluentes líquidos, né, como águas de lavagem de pisos e equipamentos, né, além das purgas dos lavadores de gases, os resíduos sólidos eles têm buscado incorporar parte desses efluentes à vinhaça, permitindo a disposição do solo por meio de fertirrigação. De forma geral, né, a indústria sucroalcooleira brasileira ela tem adotado estratégias de reaproveitamento dos resíduos, né, como a utilização do bagaço como combustível nas caldeiras para geração de vapor e energia, e a utilização da torta de filtro na aplicação de fertilizantes agrícolas, o reaproveitamento da vinhaça na fertirrigação. Também, né, na produção de etanol, gera-se alguns impactos indiretos, né, como a expansão de área de cultivo, né, com efeitos sobre o ecossistema local, porque eu vou ter uma grande área, né, desmatada, né, suprimida, irrigação em regiões com climas menos favoráveis, né, exigindo maior uso dos recursos hídricos, aplicação de defensivos químicos, né, com potenciais de risco ambiental, a produção de biogás e biodigestores, né, onde a biodegradabilidade é a capacidade de determinados materiais orgânicos se decompor em elementos químicos naturais em alguns períodos específicos, né, pela ação de micro-organismos decompositores. Esse processo ele vai gerar energia e converter a matéria em produtos como gases, efluentes líquidos e compostos orgânicos estabilizados, né? A biodegradação pode ocorrer de duas formas. Aeróbica, né, quando há presença de oxigênio, e anaeróbica na ausência de oxigênio, né? Isso vai resultar na produção de biogás, que pode também ser aproveitado na geração de energia. Entre os materiais biodegradáveis, né, a gente tem alguns resíduos orgânicos que podem se destacar aí, que são de origem agrícola,
pecuária, usinas de cana-de-açúcar e álcool, né, que são os resíduos sólidos urbanos, e lodos de estação de tratamento de efluentes. Né? No Brasil, os resíduos sólidos urbanos, eles apresentam em média 50% de matéria orgânica, seguido aí de outros tipos de resíduo, como papel, plástico, papelão, metal, vidro, né, que possuem menor taxa de biodegradabilidade. Essa composição, ela torna esses resíduos, né, uma alternativa promissora para que o aproveitamento energético, né, e diversificação de matriz energética nacional possam ocorrer. O processo de digestão anaeróbica, né, é quando a gente converte a matéria orgânica em dióxido de carbono, metano e lodo, né, através de bactérias em ambiente pobre de oxigênio. Esse fenômeno ele pode ocorrer de forma natural em plantações de arroz, em águas paradas, estação de tratamento de esgoto e aterros sanitários, né? O biogás ele é resultante, ele contém metano e dióxido de carbono, né? Além de alguns gases que são inertes e compostos sulfurosos, né? Que podem ser utilizados aí diretamente, apresentando poder calorífico entre 4.500 a 6.000 kcal por metro cúbico, né? Ou passar por processo de purificação, onde a gente consegue separar o metano, alcançando o poder calorífico semelhante ao do gás natural. A quantidade e qualidade do biogás, ele depende de tecnologias que a gente vai empregar. E também daquele composto de matéria orgânica, né? Mas, de uma forma bem geral, a composição volumétrica, ela segue alguns padrões apresentados em estudos técnicos. Falando um pouco sobre a biodigestão e a produção do biogás, né? A biodigestão pode ocorrer de forma forçada em biodigestores ou de maneira natural, né? Como, por exemplo, nos aterros sanitários. O processo ele pode ser dividido em 4 fases, né? Como a hidrólise, a acidogênese e acetogênese e metanogênese. A hidrólise é a etapa principal, é a primeira etapa, né, na qual a matéria orgânica é decomposta em moléculas menores e mais simples, como em aminoácidos, né, ácidos graxos, entre outros. Essa fase, ela vai fornecer substrato que é necessário para a etapa seguinte, né, como carboidrato, lipídios e lignina, né, que é quando a gente apresenta degradação lenta devido à resistência dos micro-organismos anaeróbicos. Essa taxa de hidrólise ela vai aumentar, né, conforme a temperatura e depende da granulometria das partículas, né? Em biodigestores, a gente recomenda reduzir a granulometria para acelerar o processo, diminuir o tempo de retenção e possibilitar o uso de reator menor. A segunda etapa, né, ela vai ser a fermentação das moléculas orgânicas solúveis, que a gente vai produzir substâncias como ácidos acéticos, ácidos fórmicos, hidrogênio, ácido lático e metano, que vão servir de substrato para as bactérias acetogênicas, né, na sua fase seguinte. Na etapa de acetogênese, os ácidos e alcoóis, né, formados anteriormente são convertidos pelas bactérias acetogênicas em hidrogênio, dióxido de carbono ou ácido acético. E essas bactérias elas podem viver em simbiose com as metanogênicas, né? Na fase final, né, na qual os compostos como ácidos acéticos, hidrogênio e dióxido de carbono, eles são transformados em metano e dióxido de carbono nas condições totalmente anaeróbicas. O potencial de produção de biogás, né? A produção de biogás ela vai depender da qualidade e do tipo de resíduo, especificamente do conteúdo sólido total, né? Os inóculos, né, devido ao baixo crescimento dos micro-organismos, recomenda-se a adição de inóculos
provenientes de outros biodigestores ou lodos industriais, né? A concentração ideal é cerca de 5%. O pH ele vai influenciar tanto na produção quanto na qualidade do biogás. A fração orgânica dos resíduos, né? Quanto maior a quantidade de sódios voláteis e nutrientes, maior a produção de biogás também. E a temperatura, né? Os micro-organismos são sensíveis às variações de temperatura. A produção de metano, né, por bactérias termofílicas pode ser de 50% a 100% maior que as demais faixas, né? Porque as temperaturas elas se elevam, aceleram as reações biológicas e reduzem o tempo de retenção. Essa condição ela permite o uso de biodigestores menores, né, que vai diminuir os custos de instalação. Já os processos termofílicos existe maior controle de temperatura e maior gasto energético. Uma alternativa, né, que a gente tem é o uso do biodigestor termofílicos para o tratamento da vinhaça na produção do etanol, né, já que esse resíduo é gerado em alta temperatura. Nesse caso, a gente recomenda, né, o uso de isolante térmico para a gente manter o calor e reduzir o consumo energético. Devido ao custo elevado, né, grande parte dos biodigestores eles vão operar na faixa mesofílica, né, que quando a gente dispensa o controle rigoroso de temperatura, e em muitos casos eles são construídos de forma enterrada para garantir o isolamento térmico natural. Falando um pouquinho sobre parâmetros operacionais da biodigestão anaeróbica, né? A homogeneização, esse parâmetro ele vai influenciar diretamente no design do biodigestor, né? Aumenta a cinética da digestão anaeróbica, acelera o processo de conversão biológica e garante um aquecimento uniforme da mistura dentro do reator. O tempo de residência, né, hidráulico ele vai corresponder ao período em que o efluente vai permanecer no interior do reator para ser digerido. E ele tem definido um quociente, né, entre o volume do digestor e a vazão afluente diária, né, onde a gente tem essa formulazinha. A gente está falando aqui um pouquinho também dos tipos de reator do processo. As vantagens de digestão anaeróbica, né? O processo de digestão anaeróbica ela vai apresentar diversas vantagens ambientais, né? Onde a gente vai conseguir reduzir o potencial de contaminação do solo e dos recursos hídricos, né? Que é decorrente do descarte inadequado dos resíduos orgânicos, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, atenuar os odores, né? Que são provenientes dos lodos agrícolas, favorecer, né, a gestão adequada desses resíduos, contribuir para evitar a proliferação de insetos, gerar uma fonte alternativa de energia renovável, né, que é o caso do biogás. Temos também alguns benefícios, né? Não há restrição quanto ao teor de umidade dos resíduos, permite o tratamento de ampla variedade de resíduos, apresenta menor gasto energético em comparação aos processos aeróbicos, produz um gás combustível que pode ser facilmente aproveitado para a geração de energia, utiliza sistemas relativamente simples, né, e de fácil operação. Tem a questão também de produção do biogás em aterros sanitários, né, que é um processo de formação do biogás em algumas etapas, né, onde a gente tem a fase aeróbica, que é a etapa inicial da degradação, onde vai ser os micro-organismos aeróbicos, né, que vão consumir o oxigênio presente no maciço, que é produzido o CO2, né? Ai, gente, Tem um microfone aberto, dura, né, algumas horas até cerca de 15 dias aí. A fase anaeróbica, né, não metanogênica, é a transição entre as bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Isso vai ser caracterizado, né, pela ausência do oxigênio e pela formação de ácidos de fermentação. A fase anaeróbica metanogênica, né, instável, é quando a gente tem o início da produção de metano,
enquanto os demais gases vão diminuir, né? Que dura em torno de 3 meses a 3 anos. A fase aeróbica de estabilização é quando os ácidos formados nas etapas anteriores, eles são convertidos em metano e dióxido de carbono. É a fase de maior produção do biogás, né, que geralmente vai se iniciar cerca de 1 ano após a disposição dos resíduos. Isso pode durar de 10 a 20 anos. Vai depender das condições do aterro, né? A fase aeróbica, né, de finalização é quando há a redução de geração do biogás, né, onde a disponibilidade de matéria orgânica e nutrientes torna-se limitada. Vai ocorrer a estabilização da composição do lixiviado. Vai persistir, né, a etapa de degradação lenta de matéria orgânica mais recalcitrante. Falando agora um pouquinho sobre energia eólica, né? A energia eólica, ela é a energia dos ventos, né? Ela é formada e proveniente da energia cinética, né, que é o movimento da massa de ar. Ela pode apresentar velocidade variável, né, no tempo e no espaço. Esse deslocamento, ele resulta de alguns efeitos climáticos, né, que estão associados ao aquecimento da superfície terrestre através da radiação solar e também do movimento de rotação e translação da Terra. Alguns fatores, né, também influenciam o movimento da massa de ar, né, como rugosidade do terreno, presença de obstáculos e gradiente térmico. O vento, ele decorre da movimentação das massas de ar na atmosfera. Ele é o resultado da atuação, né, de diferentes forças sobre parcelas de ar. A força de gradiente de pressão, ela surge da diferença entre a pressão de regiões distintas, né? O ar tende a se deslocar de áreas com maior pressão para áreas de menor pressão. O aquecimento desigual da superfície terrestre também gera esse efeito gradiente horizontal de pressão próximo ao solo, sendo a radiação solar de força motriz da formação dos ventos, né? A força Coriolis, né, ela desvia os ventos para a direita do hemisfério norte, para a esquerda do hemisfério sul, em função da rotação da Terra. A força de atrito, ela vai reduzir a velocidade do vento próximo à superfície. E a força de gravidade, ela vai provocar o movimento descendente do ar sem alterar significativamente o componente horizontal. O vento geostrófico, né, ele corresponde a um vento horizontal, que ele vai soprar em trajetórias retilíneas, que vai resultar do equilíbrio entre a força de gradiente de pressão e a força de Coriolis, né, que é quando é o desvio sofrido pelo objeto em movimento em relação ao sistema em rotação. Esse vento, ele vai apresentar velocidade uniforme e paralela, né, às isobras. Já o vento gradiente, ele segue em trajetórias curva, né, influenciado aí pela força de gradiente e pressão. Como é feita a medição dos ventos, né? Ela é realizada por meio de torres anemométricas, né, que são estruturas metálicas tubulares ou treliças de perfil triangular ou quadrado, e podem ser estaiadas ou autoportantes. Essas torres, elas são equipadas por sensores de medição, né, onde tem também sistemas de alimentação de energia, instrumentos de aquisição de dados e proteção contra descargas atmosféricas e sistemas de transmissão de informações. Uma torre, né, destinada à coleta desses dados para aplicação de energia eólica, ela deve conter, né, aenômetros, né, que é a medição de velocidade do vento, lemes, né, que é a determinação da direção do vento, termômetros, que é a medição da temperatura do ar, barômetros, que é a aferição da pressão atmosférica, sistema de aquisição e armazenamento de dados, a temperatura e a pressão, que vai influenciar diretamente na massa específica do ar, que vai impactar a potência disponível dos ventos.
Já os parâmetros para a produção de energia elétrica, né? A produção de energia elétrica a partir dos ventos depende da análise dos parâmetros que determinam a viabilidade técnico-econômica. Como a velocidade do vento, né, que vai variar em intensidade e direção em diferentes escalas. É essencial que a gente conheça o comportamento dos ventos nas regiões de instalação de um sistema eólico, fundamental. A rugosidade do terreno, né? Terrenos com maior rugosidade reduzem a velocidade do vento. Então, é ideal a gente escolher locais com baixa rugosidade para minimizar a eficiência do rotor. Outra questão também é a altura, né? Em maiores altitudes, a gente pode observar o aumento da velocidade do vento em relação ao nível do solo. Direção do vento, né? A variação da direção é um parâmetro importante, onde a gente avalia a adequação das turbinas, o comportamento predominante do vento, para a gente conseguir definir o layout dos equipamentos. E a análise é realizada por meio de rosa dos ventos, né, que indica a distribuição da velocidade e direção predominante. Os tipos de turbina, né? As turbinas eólicas, elas podem ser classificadas em função da força predominante, né? Força de arrasto ou força de sustentação. Força de arrasto, né? Ela é aplicada em um objeto alinhado com a direção do fluxo de ar, e a força de sustentação ela é aplicada em um objeto imerso em um fluxo de ar perpendicular à direção. As turbinas de sustentação são constituídas por aerofólios, que interagem com as turbinas de eixo vertical ou turbinas de eixo horizontal, né? As turbinas de eixo vertical, elas utilizam aerófolos simétricos, né, em formato curvo, movidos por forças de sustentação com extremidades ligadas a um eixo vertical. Tem algumas vantagens, né, como o aproveitamento do vento em qualquer direção, dispensando mecanismos de orientação, instalação e manutenção facilitados. Os componentes eletromecânicos ficam ao nível do solo, mas também tem desvantagens, né, como a flutuação elevada do torque, a ausência de autopartida, onde a gente vai necessitar de sistemas auxiliares em baixas velocidades, menor produção de energia devido às baixas velocidades próximas ao solo, escoamento do fluido mais complexo, e o que vai dificultar aí a modelagem aerodinâmica. Já as turbinas de eixo horizontal, né, em sua maioria são das unidades instaladas no Brasil e no mundo, elas podem ser de dois tipos: rotores de multipás, né, onde é empregado um sistema de bombeamento de água, e o rotor de 2 ou 3 pás, que é utilizado em sistema de geração de energia elétrica. A velocidade do rotor e a potência da turbina são controlados pelo ângulo das pás, né, que vai otimizar aerodinamicamente, né, para maximizar a eficiência. Tem algumas vantagens, né, como maior velocidade do vento devido à altura da torre, alta eficiência para incidência perpendicular do vento. Tem desvantagens também, né, como instalação complexa devido à altura das torres, um transporte difícil dos equipamentos, necessita de sistemas sofisticados para orientar as pás, né, em direção ao vento. Falando um pouco dos componentes de um aerogerador, né? Os principais componentes, né, de um aerogerador de eixo horizontal são o suporte de estrutura e torre, né, onde há a estrutura tubular que sustenta a nacelle e o rotor. A nacelle abriga a caixa de engrenagens, controlador de freio, gerador elétrico, né, que vai proteger de intempéries. As pás do rotor é responsável pela captura do vento. O rotor eólico ele converte a energia cinética dos ventos em energia mecânica. A transmissão, né, ela transfere a energia mecânica do rotor para o gerador. A caixa multiplicadora, né, ela vai adaptar a baixa velocidade do rotor à velocidade exigida pelos geradores convencionais. O gerador ele converte a energia mecânica em elétrica,
e o mecanismo de controle é onde há sensores que garantem a segurança e o funcionamento, né, da velocidade das pás. Controle de potência. Evita a sobrecarga elétrica, né, e mecânica em caso de ventos fortes. O anemômetro, né, que ele vai medir a intensidade e a velocidade do vento. A potência extraída dos ventos, que é onde também a geração de energia em turbinas eólicas está diretamente relacionada à interação do rotor com os ventos. Aqui a gente tem algumas formulazinhas, né? Onde a força extraída do vento é proporcional ao cubo de velocidade e a área de atuação das pás, né? Então a energia cinética ela é dada por essa formulazinha. A importância da velocidade do vento, né? A velocidade do vento é um fator crítico para a gente determinar a potência da turbina. Por exemplo, né? A 8 metros por segundo, a densidade da potência é de 314 watts por metro quadrado. Se a velocidade dobrar, né, para 16, o potencial pode aumentar 8 vezes, alcançando aí 2.509 watts por metro quadrado. Uma forma comum de representar o comportamento do vento é por meio da distribuição de frequência, que vai mostrar as horas de vento por ano em função da velocidade. A gente tem alguns aspectos ambientais da energia eólica, né? O aproveitamento energético dos ventos é bastante promissor, né? A energia eólica é considerada uma alternativa limpa, né? Pois não emite gases durante a sua operação. A implantação e o funcionamento dos parques eólicos podem garantir alguns impactos indiretos, né? Que devem ser avaliados e mitigados, como a questão da paisagem, né? Vai alterar a paisagem local, vai ter uma desordem visual, questão de obras, né, fundações, no caso das torres, subestações de transmissão, movimentação de máquinas pesadas, né, emissão de poeira, presença permanente de aerogeradores e das estruturas de transmissão que modificam a paisagem da região. A questão de fauna e flora, né, quando ocorre a supressão de vegetação, né, a perturbação das áreas de repouso, reprodução e alimentação das espécies, né, morte de pequenos animais, né, risco de colisão de aves com aerogeradores e redes elétricas. Questão do ruído também, né, o aumento do nível sonoro devido ao tráfego dos veículos, uso de máquinas pesadas, eventualmente pode ser necessário a utilização de explosivos, né, para abertura de fundações. E tem a questão dos ruídos contínuos para geradores, pelos aerogeradores. O solo, né? Obras de fundação, né? Estradas, passagem de cabos também podem alterar características dos solos, favorece o processo erosivo, risco de contaminação por vazamento de óleos e combustíveis das máquinas, né? Restrição aí no uso de ocupação do solo, recursos hídricos, né? Possibilita a contaminação por meio de vazamento de óleos, combustíveis e produtos químicos. O arraste dos sedimentos pelas chuvas, né, também pode comprometer a qualidade da água, dos rios e dos córregos. Qualidade do ar durante a implantação, o tráfego de veículos e o uso de máquinas também pode aumentar a emissão de poluentes atmosféricos. Na fase de operação, não há tanta emissão significativa de efluentes gasosos. Aspectos sociais e econômicos, né? A implantação de parque eólico gera empregos locais, estimula o comércio, né? Algumas questões também exigem mão de obra especializada, né? Que vai demandar contratação. A questão de patrimônio arqueológico, né? Arquitetônico e etnológico, né? Que a instalação de parque eólico pode causar danos aos sítios arqueológicos, ao patrimônio cultural. Isso vai exigir estudos prévios, né, medidas de proteção. Instalação de parque eólico também pode causar danos ao patrimônio cultural da região.
Aqui também tem algumas outras formas de energia, né? Energia oceânica, que ocupa cerca de 71% da superfície terrestre, corresponde a uma área de aproximadamente 361 milhões de quilômetros quadrados. Sobre essa imensa superfície, incide também a energia solar, né? O que torna o potencial oceânico significativo. A energia oceânica pode ser aproveitada de diferentes formas, através das marés, ondas, gradientes térmicos, salinidade, correntes de biomassa marinha. Aqui mais para frente fala um pouquinho, né, dessas formas de energia, e também um pouquinho sobre a energia nuclear e geotérmica. Mas, como a aula já está terminando, esse material vai ser disponibilizado para vocês no portal, e aí não vai dar muito tempo de ser abordado. Então, pessoal, é isso por hoje, né? Agradeço, né, a atenção de todos e uma boa noite.